confronto Corinthians e Cruzeiro, uma situação. O Cruzeiro era bem superior em relação ao time que eles tiveram no Brasileirão, aos times que eles tiveram no Brasileirão, à distância. Agora, para a segunda partida, você viu o Cruzeiro sem o Lucas Romero, perdendo o jogador machucado no primeiro tempo. O Corinthians inteiro, o Corinthians tinha mais condição de ganhar, não só pelo resultado de ida. O time do Corinthians em campo no segundo jogo era melhor que o do Cruzeiro. E idem o do Vasco em relação ao Fluminense. Sem o Hércules, sem o... Cara, eu acho que agora vai ter que terminar empatada a final, porque as duas massas vão jogar sozinhas. Não, alguém vai ganhar, né? E acho que, no caso do Corinthians, acho que talvez essa impressão do Danilo seja mais pela impressão do favoritismo do Corinthians, né? Seja mais pela irregularidade do Vasco o ano todo do que propriamente de uma superioridade do Corinthians, né? O Vasco, ele é capaz de golear o Santos, ganhar do São Paulo no Morumbi e ser esmagado pelo Palmeiras no primeiro tempo, ou perder de 3 do Corinthians em Itaquera. Aliás, o confronto entre os dois foi lá no começo do Brasileirão em Itaquera, 3-0 Corinthians. Os técnicos eram Ramon Dias e Carille, pra você ter uma ideia. Se enfrentaram depois em São Januário, no início do segundo turno, 3-2 para o Corinthians, já com o Dorival versus Diniz. Os dois técnicos que eram da seleção brasileira. Aliás, o Dorival falou isso, né? Falou sobre os técnicos brasileiros e, de fato, vão definir a Copa do Brasil. 2 técnicos brasileiros, assim como o Felipe Luiz, que ele elogiou tanto, é o técnico que vai decidir o Mundial de Clubes, Interclubes. Mas, assim, gente, nem o Dorival, nem o Diniz, as disputas foram decididas nas penalidades. E aí, os goleiros derrotados até que foram bem, certo? O Cássio foi bem, o Fábio foi bem. E os outros foram melhores. E aí nós vamos ter que discutir, né? Como está a sua enquete aí. É o Gabigol, é o Canóbio. Tá? Isso aqui não teve superioridade. E, para mim, o favoritismo dos dois na partida de volta não foi visto em campo, nem do Corinthians e nem do Vasco. E as classificações vieram muito pelo resultado na partida de ida. E o que me coloca agora numa suposição, eu acho que o Vasco e talvez o Diniz têm um desafio próprio de autoestima e de reverter essa expectativa de o time mais irregular do país numa decisão. Não é difícil, não é tão difícil o Vasco jogar 2 partidas bem seguidamente, esse ano todo. É muito difícil. É difícil. Então ele vai ter que jogar. Ele não jogou como jogou na primeira partida, no jogo de ontem, né? No Maracanã. E agora ele tem 2 partidas finais para provar que ele pode ser um time de mata-mata, de resistência, de estratégia, diante de um Corinthians que a gente conhece mais, né? Esse é mais ou menos o time do Dorival. Aliás, o Dorival é assim, né? É o tal do técnico de Copas, que está indo já para mais uma decisão agora pelo 3º clube diferente.